Ter mais de uma esposa é permitido ou proibido pela Bíblia? Agora deu cara aí. Oi, eu sou o Seth e a gente vai analisar textos como aquele que Paulo diz para ter uma mulher, além das leis e argumentos dos dois lados de uma forma completamente assertiva nesse vídeo. Então fica até o final. Ter paciência em talvez confrontar as tuas crenças sem ficar ansiosinho só porque os argumentos são fortes e vão contra o que você acredita é algo que eu te desafio durante esse vídeo. Discordar do vídeo sem dar saltos lógicos é outro desafio. Para que você entenda, aqui vai um exemplo de salto lógico. Você nunca roubou nada na vida. Aí eu chego e digo, você é ladrão até que prove o contrário. Não é assim que funciona. Na lógica argumentativa, quem está acusando é quem tem o ônus, a obrigação de trazer a prova. Não é o acusado que tem que provar para você que ele não é aquilo, qualquer que seja o que você está afirmando que ele é. Então é um salto lógico eu do nada argumentar que você é ladrão só porque você não prova para mim que você não é. Dito isso, embora tenhamos alguns textos para discutir diretamente, vamos revisar o que é dito de forma interpretativa pela parte de quem acredita que poliginia é pecado, e depois entramos com a análise completa, cobrindo todo o assunto. 1. O casamento patriarcal com múltiplas esposas seria apenas para aquele momento. Ah, mas Abraão, ele teve outra mulher. Era um costume da época, mas não era o costume de Deus. E uma das perguntas que mais vieram aqui para Novo Tempo é sobre a questão da poligamia. Deus aprova isso? Por que a Bíblia diz que alguns patriarcas foram polígamos, como Jacó, por exemplo, e Deus não... Que porra é essa? Que fique registrado que o Rodrigo acabou de difamar o patriarca Jacó, chamando ele de polígamo, o que é mentira. Chamar Jacó de polígamo torna ele praticamente um pecador mortal, pois uma mulher ter mais de um marido é adultério, pecado de morte. Então das duas uma, ou o Rodrigo é ignorante linguisticamente, o que é difícil, afinal ele é poliglota e estudioso até de línguas já extintas, ou ele é mau caráter, safado, difamando um homem melhor que ele. Jacó era polígeno e suas esposas não eram poliândricas. Não existe patriarca israelita nas escrituras que seja polígamo ou poliândrico, até porque, como eu falei, esse é um pecado do qual normalmente se mata o pecador. Abraão, Jacó, rei Davi e vários outros patriarcas de respeito e muita retidão moral com as leis do Criador tiveram mais de uma esposa, e isso é poliginia. Os pagãos, em especial os cristãos, citam como poligamia para passar a ideia de que são permitidas surubas e relações de poliamor, ou pelo menos acusar quem é poligínico de liberal, homossexual e todo tipo de coisa, de maneira indireta, o que é uma tática suja e fala muito sobre o caráter deles. Em primeiro lugar, esta pergunta ela se encaixa muito bem numa época em que as pessoas estão querendo criar novas propostas de amor. Agora fala-se até do poliamor, uma palavra que o conceito já diz tudo. Eu tenho um probleminha. Parece bem estudado nos conceitos, né, Rodrigo? Acho que você é mau caráter no fim, e não apenas ignorante. Pessoas moralmente retas não precisam usar mentiras para combater uma ideia supostamente errada, e sim somente a verdade. Se precisam usar mentira e apelo emocional, sempre suspeite. Na verdade, o ideal de Deus para a humanidade sempre foi a monogamia. A monogamia. O próprio Jesus chegou a falar disso no Novo Testamento, quando ele estava respondendo algumas perguntas sobre casamento e eles queriam justificar algumas coisas. Jesus falou assim, olha, isso aqui não é o ideal de Deus, porque não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio, quando Deus fez homem e mulher. O Criador fez um homem e uma mulher porque é o mínimo necessário. O Criador fez uma rainha e ela possui diversos zangões, e isso entre as abelhas. Já o leão é um macho, naturalmente, para várias fêmeas, enquanto que o tigre, outro felino de grande porte, é solitário. Os cisnes, por exemplo, são monogâmicos, mas no princípio, pelo menos para a grande maioria das espécies, o Criador só precisava fazer um de cada gênero. 2. Falam que o Messias teria falado a favor da monogamia. Jesus chegou a falar disso no Novo Testamento, quando ele estava respondendo algumas perguntas sobre casamento e eles queriam justificar algumas coisas. Jesus falou assim, olha, isso aqui não é o ideal de Deus, porque não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio, quando Deus fez homem
e mulher. É engraçado que ele pega essa fala do Messias, que não fala nem sequer de forma indireta, necessariamente, a monogamia, e sim apenas é uma interpretação parcializada. Porém, o Messias já falou até mais vezes sobre poliginia, usando ele mesmo de exemplo como marido e noivo de várias mulheres. Isso do que a sua fala breve, opcionalmente interpretável como referente à monogamia. Então, além de ser bobo querer usar essa fala para proibir o que não foi proibido, é também hipócrita. Sem falar que é muito indireto para tentar extrair uma proibição. Além de mentiras, parcialidades e hipocrisia, ele enxerta o texto, falando que o Messias teria dito que algumas coisas que Moisés deu autorização. E Jesus explicou que algumas coisas que Moisés deu autorização foi por causa da dureza do coração das pessoas. E tenta estender um texto que originalmente só fala sobre uma coisa, que é a carta de divórcio, também para poliginia. É um malabarismo que claramente desrespeita o intelecto do espectador, sendo a segunda mentira clara do vídeo. Não é refutável que o Rodrigo mentiu, acredite você ou não no mesmo que ele. 3. Falam que o Criador tolerava a poliginia, ou seja, ele permitia a contragosto. Era um costume da época, mas não era o costume de Deus. Deus tolerou. Há algumas coisas que Deus tolera, por um tempo ou apenas numa geografia. Junto com isso, eles também muitas vezes tentam passar a ideia de que só os maus exemplos de homens eram políginos, quando isso não é verdade. Abraão é considerado o pai da fé, chamado de amigo do Criador. Davi foi chamado como aquele segundo o coração do Criador, ou seja, aquele que representa adequadamente a vontade ou os sentimentos dele. As escrituras não imputam pecados a Abraão, e sobre Davi é dito que ele foi reto a vida inteira, exceto no caso com Batseba. E antes de querer contestar e dizer que no caso de Davi, justamente o problema foi ele querer mais mulheres, que acabou pecando, isso seria idiota, já que o Criador disse a Davi que se ele quisesse mais mulheres, o Criador teria entregue isso pra ele. E isso por si só já demonstra que não é um comportamento de quem tolera a contragosto ou sente repulsa do homem com mais de uma esposa, mas sim o contrário. Além de permitir e talvez até incentivar ao falar isso, o Criador também ordena que o homem tenha mais de uma esposa. Isso pode ocorrer, por exemplo, na lei de Levirato, onde o irmão do marido falecido é, pela lei do Criador, ordenado a casar com a viúva do irmão, mesmo ele já tendo uma ou mais esposas. Ele tem que casar com a viúva. Se o Criador quisesse apenas amparo de uma mulher sozinha, o Criador diria que a viúva deveria apenas ser ajudada pela família, mas vai muito além. A lei ordena que o irmão transe com a viúva e lhe dê pelo menos um filho, no caso dela ainda não ter. E caso já tivesse, obviamente poderia engravidá-la de novo como desejasse, afinal seria sua esposa, e não apenas uma viúva recebendo ajuda, só porque está em desamparo. Com isso, vemos que o Criador ordena a poliginia sendo favorável a ela, e portanto permitindo, aprovando e deixando. Nunca o Criador falou contra ou forneceu qualquer indício de que isso era ruim. Quando você tem uma esposa ruim, a vida pode ser um inferno. Adão só precisou de Eva para foder com a vida dele e da humanidade inteira. Já quando se tem esposas boas e de caráter, pode ter 3 ou mais, que isso só vai fortalecer a família. Ah, mas Jacó também teve. Deus não mandou ele ter. Primeiro que é mentira. Já mostrei um caso de ordem do Criador, então já tá refutado. Mas vamos fingir que o Criador nunca tivesse mandado. Isso nos remete a um grande salto lógico, como eu comentei no começo do vídeo. Muitos saltam logicamente do, entre aspas, ai, mas ele não mandou, para o, ai, mas é pecado. O que não só tá errado, mas é fácil de provar que tá errado. Afinal, não só tem exemplo do Criador permitindo, ordenando a fazer, ou ainda dizendo que se quiser mais mulheres, ele dá, mas do contrário, não existe nenhuma lei proibindo, e somente se existisse uma lei proibindo, poderia se dizer que é pecado, porque o pecado é a transgressão da lei, e desobedecer aquilo que o Criador mandou, não aquilo que tu acha erradinho ou aquilo que tu não gosta. Eu tenho shorts ensinando como identificar e entender o que realmente é pecado. Recomendo fortemente assistir depois. E eles só querem se espelhar em quem teve. Por exemplo, Moisés não teve. Por que não se espelha em Moisés? Por que não se espelha em Adão, que é o primeiro padrão de Deus? É engraçado que ele citou Moisés,
que foi sim um grande patriarca, mas existem situações de desobediência ao Criador e resistência em obedecer ele, qual não se tem registro de acontecendo com Abraão, e houve menos vezes que a única vez de Davi, por exemplo. O que se não joga o argumento que os patriarcas polígenos eram maus ou de algum caráter duvidoso no lixo, então o próximo termina por fazer isso. Ele falou de se espelhar em Adão, mas Adão justamente cedeu às ideias ruins de Eva, que foi persuadida pela serpente. Mas o Messias é literalmente a representação do segundo Adão, porém um realmente perfeito e sem pecado. E é esse mesmo que se coloca em exemplos polígenos diversas vezes. Enquanto que Adão nunca teve essa opção, afinal de contas, as opções dele seria ficar com as próprias filhas, o que talvez nem fosse permitido, mesmo na época. Há evidências de que, desde esse período, já havia ensinamentos da lei do Criador, e uma lei muito antiga é a que proíbe os filhos de verem a nudez dos pais. Enfim, a gente já vai conferir o único argumento textual que eles têm. Só primeiro perceba que todos esses argumentos são emocionalmente circulares. Essa carta faz uma definição do que significa, mas caso você não entenda, uma definição circular é mais ou menos assim. E é desse jeito, é mesmo, porque é mesmo. Onde eles simplesmente concluem que é assim porque eles querem assim e foda-se. E o pior, não só não tem suporte textual, mas pelo contrário, as escrituras falam contra o que eles argumentam. É por isso que eles têm pouca base textual. Aliás, só uma e ela não funciona. Existe um texto que é o ponto mais forte da argumentação de que ter mais de uma esposa seja no mínimo algo ruim, embora alguns usem para dizer que é pecado. 1 Timóteo 3:2 É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Bom, vamos analisar. O texto diz que aquele que é bispo da congregação precisa ser marido de uma só mulher. Então, mesmo com muitas distorções, e eu já vou traduzir esse texto do original, mas primeiro eu quero que fique claro que mesmo no português distorcido, o texto está falando do bispo da congregação. Então é um salto lógico dizer que é um mandamento e além disso dizer que é para todos os homens. Contemos quantos saltos lógicos existem aqui. 1. É uma carta de Paulo destinada à congregação de Timóteo, o que pode ser só para o contexto de lá, como é o caso de alguns detalhes nas cartas de Paulo serem exclusivas e contextuais para as igrejas que ele destinou as cartas. 2. É um conselho de Paulo, porque ele não é o criador para criar mandamentos. O pecado é a transgressão da lei, e a lei é aquilo que o criador mandou fazer. 3. O conselho se restringe somente ao bispo. Ok, agora que vimos que desde o português já está extremamente distorcido para tentar tornar poliginia pecado, e que só isso é o suficiente para refutação, vamos prosseguir para as traduções mais fiéis do texto, só por curiosidade adicional. Afinal de contas, já está refutado de que é pecado e já está refutado de que isso vale para todos os homens. De cara notamos que desde o grego não existe a expressão só. O texto diz marido de uma mulher. Portanto, a interpretação direta do grego é que o líder da congregação, bispo é minha rola. Perdão por interromper esse vídeo, mas vocês estão ouvindo esse som? Novamente. São petelecos. Deve ter pelo menos uma mulher, e isso faz uma diferença brutal, não aconselhando monogamia forçada, e sim exigindo que ele pelo menos seja casado uma vez. Ou seja, estaria dizendo pro líder não ser solteiro, que é o que os padres fazem. Quando você é solteiro, pode ser maior tentado pela libido. Não à toa, existem muitos padres pedófilos. Às vezes, mesmo o pastor já pega a esposa do fiel. Imagina sendo celibatário involuntário. A expressão do grego mias não implica em exclusividade numérica por si só. Portanto, mesmo que ignorasse que o conselho é para líderes de congregação, sendo conselho para a igreja de Timóteo e não um mandamento para todos os homens, ainda tem no mínimo uma ambiguidade aí, que você tem que admitir. Afinal de contas, a gramática é uma só. Paulo, sendo de origem israelita, não teria motivo nenhum para falar contra a poliginia. Isso era algo normal para ele. Então sim, o mais provável é que o texto se referia a ter pelo menos uma mulher. Ou seja, podia ter mais.
mas não que isso necessite ser um argumento para refutar o uso desse texto como pecado à poliginia. Mesmo assim, hoje eu tô com sangue nos olhos, então eu vou chutar cadáver aqui, analisando o texto em aramaico. Sim, onde os gregos podem ter se confundido ao traduzir do aramaico na primazia semita, entendendo a palavra polissêmica derrada como numeral ao invés de verbo, pois o segmento das características também concordam com o gênero feminino, ou seja, além de não falar sobre números de esposas, o texto estaria na verdade falando de características do tipo de mulher, independente da quantidade que o caxixa, o ancião, deve ter. A tradução seria basicamente o seguinte: é necessário então que seja o ancião aquele que defeito não é encontrado nele, e seja marido de alegre mulher, que é vigilante em pensamento, modesta, disciplinada e que é hospitaleira e apta para ensinar. Conclusão: 1. O Criador não tolera contragosto, pelo contrário, ele oferece mais mulheres, e de bom grado. 2. O Criador ordena a poliginia em determinada lei. 3. O Criador, nem o Messias ou qualquer pessoa que suponha-se ter autoridade na história das Escrituras, proibiu o casamento do patriarca com múltiplas esposas. Nem sequer existe alguma fala que fale contra isso, seja da parte do Criador, seja do Messias e até de Paulo. Ao contrário, fora mentiras, saltos lógicos e outras distorções textuais, quem está pecando cada vez que diz que poliginia é pecado são eles mesmos. Eles mesmos é que estão realmente pecando, porque as Escrituras nos falam diretamente que quem fica inventando leis, enxertando os mandamentos do Criador, está pecando. Pecando inclusive como os fariseus, que ficavam fabricando mandamentos e aumentando o fardo da lei. Mas o homem, ele foge desse padrão. O Ainen Gruden, em uma obra que ele escreve, ele diz que o grande problema do homem é que ele não quer respeitar a lei moral estabelecida por Deus e quer viver de qualquer jeito. Entenderam agora? Entenderam agora? Ele não quer. Ele diz que o grande problema do homem é que ele quer Deus. Entenderam agora? Ele não quer respeitar a lei moral estabelecida por Deus. Entenderam agora? Ele diz que o grande problema do homem é que ele quer o Ainen Gruden respeitar a lei. É por isso que os caras não sabem o nome do Messias, não conseguem nem fazer uma citação correta, nem mesmo pronunciar o nome de um cara contemporâneo que ainda tá vivo, o Wayne Grudem, um calvinista, diga-se de passagem. Enfim, o cara fala de moral do Criador, mas tá com a barba raspada, cabeça raspada nas laterais e não tá usando tzitzit. Esse terno provavelmente é de tecidos misturados e por ser anomista, provavelmente não guarda o Shabat. É muita cara de pau um anomista falar de lei, de moral do Criador. Ele não quer respeitar a lei moral estabelecida por Deus. É isso que religião faz. Ela inventa mandamentos que não existem, como a Igreja Católica, que mudou a ordem e a posição dos 10 mandamentos, fabricando coisas novas e jogando fora o que o Criador mandou. Mas ficam cagando regras, onde o pregador não pode se casar, sendo que até Paulo diz que pode, e isso nesse texto que eles mesmos estão usando contra a poliginia. Que boiola! Sou um gaysaço e eu gosto de macho, lá 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 lá. Os caras te dizem que é obrigatório o dízimo, mas isso é um mandamento de se fazer para um israelita levita. E esse comedor de porco, sem pelo e nem vergonha na cara, com certeza não é um sacerdote israelita. Afinal, nem circunciso deve ser, e também não é da família de Levi. Então assim, pessoal, mais estudo, menos hipocrisia. Se quiser aprender sobre leis da Torá, as leis do Criador, e exegese sem enxerto, se inscreva. Esse vídeo era para ser um shorts, mas acabou ficando com um pouquinho mais de 3 minutos, que é o máximo permitido pela plataforma. Recomendo que vocês confiram a aba Shorts. Eu tô fazendo um por semana, colocando conteúdos bem completos em cada assunto tratado. Se puder e quiser, faça uma doação. O canal não tá monetizado. Obrigado por assistir e até mais. Cara, eu falava toda a vida, rapaz, seja um homem igual seu pai é. Seu pai é um homem. Pelo amor de Deus, meu filho. E aí? E aí, meu filho? O que você disse pra mim agora? Diga! O Ainen Gruden